Boa noite. É sempre motivo de alegria, motivo de certeza. E uma das coisas que quase todo preletor gosta é quando a gente sente que a palavra é confirmada no louvor. Possa o mundo ver brilhar a luz. Até perguntei ali a Vinícius se tinha sido ele disse que foi, que foi a Aline. Glória a Deus. Convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 8, vamos ao versículo 12. Evangelho segundo João, capítulo 8, somente o versículo 12. Versículo conhecido. É um daqueles versículos que a gente conhece só uma frasezinha dele, assim, de tanto que a gente repete. Amém? Está ali no Data Show, diz assim: de novo lhes falava dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Glória a Deus. Curve a sua fronte. Deus amado, Pai querido Jesus, graças te damos, bom Deus, por mais esta oportunidade, Senhor, que Tu nos concede, Deus. Estarmos aqui reunidos na Tua casa, meu Pai, casa de oração, lugar de adoração, meu Pai, lugar que rendemos louvores e glórias ao Senhor. E te peço, Deus, que nesse momento a Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade. E fale, Deus, fale aos nossos corações, fale à nossa mente, meu Pai, edifica-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, que possamos, Senhor, nos tornar em Tuas mãos instrumentos de honra e de glória, amém? Glória a Deus. Essa passagem eu particularmente gosto muito e ela me chamou muito a atenção hoje, por acaso. Eu buscava uma palavra do Senhor e eu tenho ficado muito no Evangelho de João, quem tem me visto pregar, o Senhor tem me conduzido muito ao Evangelho de João. E aí hoje eu fui dar parabéns a uma amiga dessa do Facebook e sob o nome dela estava só assim, João 8,12. Eu não me recordava o versículo, e aquilo ficou na minha mente, eu segui e tal, mas eu fiquei com aquela curiosidade, né? Porque aí desperta uma curiosidade, né? O que era João 8,12? E aí, por fim, quando eu sentei realmente para estudar a palavra, não teve jeito, eu tive que ir em João 8,12, e ali, eu sou a luz do mundo. É um versículo poderoso, e ele é interessante, que ele acaba, apesar de nós repetirmos constantemente, né? Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e até porque há outros versículos que fazem essa referência, ele vem após a passagem da mulher adúltera. Ele não está numa sequência de um falar, está numa forma como Jesus vinha falando já com os fariseus, entra a situação da mulher adúltera, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E na sequência ele continua falando com os fariseus, que não vão acreditar, óbvio, no que ele está dizendo. Mas é muito interessante quando ele coloca, né, essa questão de luz, e dentro do próprio texto bíblico, não somente aqui, mas em diversas passagens, até mesmo no Antigo Testamento, o uso de luz, eu até marquei aqui, faz referência à revelação, justiça e bondade. Ações de luz para que o mundo veja Jesus em nós, né? Quando a luz, que é a verdade, dissipa as trevas, dissipa a confusão, dissipa aquilo, né, que não vale. Então, luz, ele traz revelação, ele traz justiça, ele traz bondade e aponta essencialmente para a natureza do próprio Deus. E algo muito interessante é quando Jesus usa, e o termo é esse mesmo, eu sou. Eu sou é o nome do Senhor. É assim que Deus se apresenta a Moisés. Diga ao povo que eu sou te enviou. Eu sou é como o Senhor se apresenta. E ele se apresenta, eu sou a luz do mundo. Isso é muito interessante, porque
quando a gente percorre e a gente que entende que Jesus veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados, Ele veio ao mundo para dar sua vida, você compreende que ao mesmo tempo que Ele se revelava ao próprio Deus, especialmente ali a classe de fariseus, as pessoas do Sinédrio de um modo geral, o povo religioso, né? Ele se dava a entender, mas ele não enfatizava, ele não fazia questão de provar que ele era Deus, e nós entendemos que isso era propósito para que, né, não crescem e o sacrificassem. Mas é interessante como depois você percebe que ele já havia declarado, ele já revelava, né, e as pessoas não entendiam. E aí algo que me chamou muito a atenção dentro disso daqui, eu fui ali em primeira carta de João, eu costumo sempre ter um paralelo com a primeira carta de João, diz assim, em 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque se uma vez que a luz representa bondade, justiça, revelação de Deus, por outro lado, as trevas vai representar o pecado, vai representar realmente tudo aquilo que é contrário ao Senhor Deus, tudo aquilo que é contrário à própria essência da vida. E aí eu dividi esse versículo em 3 pequenos pontos, é o que se chama de um textual natural. E o primeiro que me chama a atenção após a revelação de Jesus como Deus, como luz do mundo, é quem me segue. É algo interessante porque a gente acaba fixando, né? Jesus é a luz do mundo. Amém. Mas na frase, na sequência, ele vai fazer questão de dizer quem me segue. E dizer a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. E mais à frente, Mateus 5,14, como nós temos até estudado aqui, né, no Sermão do Monte, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Se você seguir Jesus, se você for capaz de negar a si mesmo, você será essa luz, porque Ele estará em você, Ele está em mim, Ele está em nós, Ele está na igreja do Senhor, que é aquela que recebeu dele a missão de dar continuidade à sua obra, a continuidade da anunciação da luz, que dissipa as trevas, que desfaz as obras do inimigo, aquela luz que traz à existência a verdadeira vida. Mas algo que vai chamar sempre a atenção, quem me segue? Quem me segue tem que negar a si mesmo, e tem de estar pronto para carregar a sua própria cruz, e tem que entender que há um jugo, ele é suave, mas há um jugo, há uma condição, não é no automático, você não se torna um autômato, você não se torna um bonequinho nas mãos de Deus, você tem de querer, você tem de estar realmente na vontade, na dispensação do Senhor, você tem que buscar. Há algo que depende de mim e de você, o nosso mover é em direção à luz. Aquele que me segue. E algo muito importante quando nós vivemos hoje, o momento que vivemos, e eu acredito que todos aqui, se não no âmbito propriamente pessoal, mas talvez de trabalho, né, e até alguns no espectro até emocional, estão vendo as trevas que têm se abatido sobre muitos. Eu tenho convivido com muitas pessoas, muitas até por questões financeiras, de falta de trabalho, outras tão somente por um medo, como hoje mesmo, uma pessoa comentava comigo, que é um medo irracional, né? Eu sei que eu não preciso estar com medo, mas eu estou com medo.
Isso uma pessoa que foi capaz de verbalizar isso, porque a maioria nem isso consegue, mas se sente em trevas. E algo muito interessante, né, quando a gente fala de trevas, isso me ocorreu agora, é quando acaba a luz, né? Todo mundo aqui já teve aquela clássica sensação, né? Você está de noite, está fazendo alguma coisa, está vendo uma televisão e tal, e de repente a luz acaba. Rapaz, hoje em dia você já cata logo onde está o celular, né? Já vai buscar a lanterninha, mas ao mesmo tempo alguém já vai estar procurando uma vela, já vai estar acendendo, né? E daqui a pouco já vai estar querendo saber se a luz acabou só na sua casa, se foi na rua toda, né? Você já começa a criar uma ansiedade pela volta da luz, porque a ideia de ficar sem luz, a ideia de ficar em trevas é apavorante. E a gente está falando de uma coisa simples, no nosso dia a dia aí, que não é uma treva emocional, não é nem uma treva espiritual, é simplesmente um momento sem luz, e só isso já é assustador, só isso já não agrada. Agora imagina aquela pessoa que está em treva, aquela pessoa que não tem a luz de Deus na vida dela, aquela pessoa que olha e não vê a luz no fim do túnel, ela só vê um túnel escuro. Isso quer dizer o seguinte: diante dela, você não vê nada. Isso é muito perigoso. A gente viu essa semana uma tragédia em Santa Catarina, onde um homem entrou com um facão, tirou a vida de crianças, professores. E eu falava, isso aí é uma pessoa que não tem perspectiva, é uma pessoa cuja visão dele é uma visão de treva. Ele não entende o que é a vida, ele não valoriza a vida nem dos outros e muito menos a dele. É uma pessoa em treva, no auge, no extremo do cenário. Mas isso é bom para mim e para você acordarmos, porque nos foi dado a missão de nós que seguimos a Jesus, de nós que escolhemos seguir a Jesus, de sermos luz desse mundo. E cabe a mim, cabe a você, de algum modo, ainda que na nossa pequenez, e o Senhor sabe que nós somos pequeninos, mas cabe a mim e a você, ser nem que seja a luzinha de um fósforo, que seja a luzinha de uma lanterna, mas uma luz que brilha, que aponta um novo caminho, que mostra que há esperança. Que esse cenário de treva vai passar. Isso não vai ficar. Você agora não está vendo, mas a luz já vai voltar. A luz já vai voltar. A luz está voltando. Jesus está voltando. Na segunda parte, de quem me segue, ele vai dizer: não andará nas trevas. Isso é algo que eu e você devemos tomar posse. A palavra do Senhor diz que a sua palavra é luz para os meus pés, para os meus caminhos. Através da palavra de Deus, nós podemos, devemos e encontramos meios de andar em meio às trevas. E é importante que eu e você tenhamos essa consciência, porque nós não podemos ser luz andando em trevas. É como aquela história do amigo que quer tirar o outro que está dentro de um charco de lama, e ele pula dentro do charco de lama, vai morrer os dois. Vai morrer os dois. É necessário que você não esteja aonde aquele que sofre, para que você possa estender a sua mão. É necessário que você não se permita estar em trevas, não pela sua força, mas pelo Senhor. Vai dizer em Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis
como luzeiros do mundo. Paulo nos aconselha, isso é notório, tornem-se imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogios por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Aqui é Paulo na primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, versículo 1 e 2, quando ele está falando à igreja em Corinto, que eles realmente estão se entendendo, porque estão lembrando das coisas que ele falou, e ele aconselha-se, isso mesmo, sejam meus imitadores, lembrem daquilo que eu vos ensinei, e nós podemos lembrar daquilo que está na palavra, nós podemos lembrar daquilo que não somente o apóstolo Paulo, mas todos os apóstolos, os evangelistas, e o próprio Senhor Jesus deixou como exemplo prático para mim e para você, porque nós vencemos o mundo no nome de Jesus, no Senhor Jesus somos mais que vencedores. Nós não podemos sermos corrompidos, nós não podemos ser treva em um mundo de treva, nós temos de ser diferentes. Ele conta comigo e com você, para que em nós brilhe a sua luz, mas é necessário nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, e o que nos dá esperança é o Senhor Jesus, é lembrarmos que nele nós somos mais do que vencedores. Hoje de manhã, o meu devocional foi em cima de Hebreus 13:8, que é quando vai dizer que Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente, será sempre o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, Jesus é o mesmo. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele disse para mim e para você que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Mas cabe a nós não olharmos com os olhos carnais, é isso que o mundo está fazendo. A nós cabe olharmos com os olhos da fé, que é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem. Nós devemos, como diz aqui, sermos luzeiros para essa geração perdida. Mas será que estamos sendo? Será que estamos sendo? Ou nós estamos sendo influenciados por essa sombra opressora assim, assustadora assim? Mas nós não podemos. Eu separei ainda aqui em Tessalonicenses, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Gostei muito desse início, quando diz que sois filhos da luz, filho do dia. O Senhor nos deu vida nova. Nós nascemos da água e do Espírito. Hoje somos filhos do dia. Em nós brilha a luz do Senhor Jesus. Em nós repousa a esperança do mundo. Mas cabe a nós demonstrarmos isso. É necessário demonstrar isso. Algo que eu gosto muito, e eu acabo sendo muito repetitivo com isso, é a questão do pragmatismo de Jesus, porque isso foi algo que me marcou muito na minha conversão. Porque até então eu sou uma pessoa que eu já lia muito, e já li sobre vários, né? E a maioria deles eram muito bons e diziam o que os outros tinham que fazer. Você pega aí vários, se pegar então livros aí hoje em dia novos, até de autoajuda, nossa, o que tem de gente dizendo o que você tem que fazer é fantástico. Mas quando você vai olhar a vida daquela pessoa, nossa, ele mesmo é uma negação, então isso aqui é uma grande mentira. Jesus não, Jesus ele demonstrava aquilo que ele queria que eu e você fizéssemos. Jesus, sendo um com o Pai,
sendo um cujo pensamento e as palavras eram uma coisa só, em todo o tempo Jesus orava. Em todo o tempo Jesus orava. Jesus demonstrava a necessidade da comunhão com o Pai. Jesus chamava os seus para estarem realmente em comunhão, sendo igreja, unidade, com um propósito, com direção, e mostrando a revelação do Pai nele, na pessoa dele. Confia em mim. Quando vem pedir, né, mostra-nos o Pai, ele fala: como pedes que me mostre o Pai? Vocês que andam comigo, eu sou um com o Pai. Se você me vê, você vê o Pai. E ele, do mesmo modo, vai nos dizer: assim como eu sou um com o Pai, vocês são um comigo. Mas isso é algo que eu e você devemos praticar. Isso é algo que eu e você, primeiramente, devemos querer, devemos exercitar, mas não somente numa relação eu e Deus, mas também numa relação horizontal, diante do mundo, para que vejam em nós a presença de Deus e creiam nele. Que esse é o papel da igreja, é demonstrar que Jesus ainda anda sobre a face da terra, como igreja, porque hoje Ele é a cabeça e nós somos o corpo. E aí, já na parte final, né, do versículo, vai dizer: terá a luz da vida. Eu acho isso aqui tremendo. Sério, é algo que eu acho fantástico, porque certa vez eu ouvi, e às vezes a gente não entende certo, porque quando o Senhor Jesus nos concedeu a vida eterna, tem gente que acha que a gente ainda vai viver a vida eterna, né? Que quando eu morrer, aí vai começar a minha vida eterna. Não, você entendeu errado. A sua vida eterna já começou, você já está vivendo para a eternidade. No momento que você o recebeu como seu único e suficiente Salvador, no momento que você entendeu que o sacrifício de Jesus naquela cruz pagou pelos nossos pecados e nos deu vida nova, em abundância, nós já estamos vivendo a eternidade. A luz da vida já brilha em nós, e eu acho isso tremendo, porque não é simplesmente luz, é luz da vida. É o ponto de quem olhar para nós, de quem olhar para Cristo, vai encontrar vida nova. A palavra de Deus diz em 1 João 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ainda tem ali em Efésios 5,8 que vai dizer: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Toda essa passagem, quando Jesus vai e se apresenta aos fariseus, e vamos entender, ele se apresenta aos religiosos, né? Ele que às vezes a gente coloca muito Jesus se apresentando ou aos fariseus, ou aos judeus e tal. Não, ele se apresenta aos religiosos, da mesma forma que ele se apresenta aos religiosos hoje. Hoje. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Entenda isso, Jesus está lançando por terra todo o mecanismo de religiosidade, onde todo um ritual é o que aproxima as pessoas de Deus. Não, ele está falando que aquele que o segue, aquele que anda como ele, aquele que aceita o jugo dele, não anda mais em trevas, porque tem a palavra, tem a luz do Senhor que ilumina seu caminho, e agora foi feito filho de Deus. Foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós fomos adotados
pela misericórdia, que não lançou sobre nós aquilo que merecíamos, pelo contrário, nos concedeu a graça, favor imerecido, e nos deu a vida eterna. O Senhor Jesus, em todos os seus atos, em todas as suas palavras, Ele em todo o tempo declarava, pois a sua vida, assim como a sua palavra, é uma declaração de amor. Mas é necessário que isso ecoe dentro de mim e dentro de você. É necessário que nós deixemos esse amor que vem dele, esse amor ágape, que a gente não vai entender. A gente tem que dar vazão a esse amor, a gente tem que ter compaixão do mundo, a gente tem que ter compaixão do que sofre, a gente tem que entender que se nós estamos bem, é porque vem dele esse bem. Se nós desfrutamos de paz, é porque é uma paz que não tem sentido nesse mundo, é uma paz que excede todo entendimento, mas nós temos a obrigação de levarmos isso adiante. Porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão perdidas, as pessoas não veem luz nesse túnel e não sabem que ele tem saída. Cabe a mim e a você sermos a luz de Jesus nesse mundo. E já para concluir, eu queria que você abrisse, eu gosto sempre de deixar um versículo para a gente concluir, muito conhecido, Gálatas capítulo 2, vou deixar o versículo 20, costumo dizer que se você esquecer tudo que eu falei, mas ao menos guardar no seu coração, ao menos a conclusão, tenho certeza que essa vai ser uma semente que vai dar muitos frutos em nome de Jesus. Gálatas 2:20 vai dizer assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que eu e você possamos viver agora na carne, pela fé em Jesus, lembrarmos, sentirmos, vivermos o amor que Ele tem por mim e por você, e entendermos que Ele não mediu esforços para nos resgatar. E da mesma forma que se eu e você dermos espaço, dermos condição dEle se manifestar em nós, Ele não vai medir esforços para alcançar o que está perdido. Amém? Clamo a Deus que possa completar essa palavra, que realmente esteja entregando o seu coração. Se você que está em casa, você que está vendo esse vídeo, em algum momento, o Senhor Jesus falou contigo, se você por algum motivo estava realmente sofrendo, estava angustiado, estava perdido, e agora uma luz brilha na sua mente, uma luz brilha no seu coração, e você sabe que Jesus é essa salvação, eu te convido a aceitar esse Senhor, aceitar esse senhorio dEle, entregar sua vida a Ele e buscar uma igreja evangélica próxima à sua casa, uma igreja que prega a verdadeira palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém? Pastor?